Porque antes do De La Cruz ser um atleta profissional, ele é paciente do departamento médico do Flamengo. Ele já rasgou o sigilo médico-paciente num grupo. Isso por si só já é um absurdo. Isso por si só já demandaria o Runco ser demitido, amanhecer esta quarta-feira demitido. Pra você ele tinha que sair. Não, ele tinha que ser demitido por justa causa. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos repercutir tudo o que vem acontecendo nos bastidores do Flamengo, essa polêmica envolvendo o De La Cruz, né? De La Cruz, o Runco, ali as mensagens vazadas. O Flamengo é o seu principal rival. O Flamengo consegue complicar o ambiente tranquilamente, olha aí, ó. A declaração, a imprensa vai analisar o que o Runco falou e depois a repercussão, né? O De La Cruz tem ou não tem condições de jogo. Realmente o Flamengo consegue acabar com o próprio ambiente, é algo impressionante, impressionante mesmo. E a gente vai continuar repercutindo tudo sobre mais uma polêmica envolvendo o Flamengo e os bastidores do clube. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo e o link lá do TNT Esportes, né, da TNT Esportes, estará aqui na descrição e assim vocês poderão acompanhar o programa de placa na íntegra. Vamos que vamos ver tudo o que eles falaram. Venda. Só se houver algum clube que tem interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo atenciosamente. Quero te ouvir, Vess. Eu vi que você até gravou um vídeo aqui para TNT Esportes, né? E fala dessa relação de sigilo, né? Para começar, de médico com paciente, né? Para começar, antes de atleta profissional, o De La Cruz e qualquer pessoa, eu, todos nós aqui, o presidente da República, alguém que ganha salário mínimo, qualquer pessoa, quando é atendido pelo médico, ele tem garantido para si um negócio chamado sigilo médico-paciente, que é uma coisa básica. O médico, ao te atender, vai ter informações suas que ele tem como dever ético não passar isso para ninguém. Ninguém interessa saber o que eu tô me cuidando com o médico, o que o Formiga tá cuidando com o médico, o que sei lá, o porteiro aqui do prédio tá cuidando com o médico, o que o dono, o seu Turner, esteja cuidando com o médico. É sigilo médico-paciente. O Runco já rasgou o sigilo médico-paciente, porque antes do De La Cruz ser um atleta profissional, ele é paciente do departamento médico do Flamengo. Ele já rasgou o sigilo médico-paciente num grupo. Isso por si só já é um absurdo. Isso por si só já demandaria o Runco ser demitido, amanhecer esta quarta-feira demitido. Pra você ele tinha que sair. Não, ele tinha que ser demitido por justa causa. Ele tinha que ser demitido por justa causa. E processado pelo De La Cruz. Exatamente, que isso está na mesa. Só para constar, isso está na mesa, tá? Ele deveria ser demitido por justa causa. Porque ele quebrou o sigilo médico-paciente a esmo num grupo de WhatsApp. Colocado esse ponto... Não era um grupo só do Departamento Médico do Flamengo. Não, é bom senhor, deixar isso claro para as pessoas. Esse é um grupo que tem torcedores, tem gente conselheiros, tem gente do dia a dia do Flamengo, tem artista. Da Barra da Tijuca. Da Barra da Tijuca. Cara, assim, é muito surreal, velho. Então, assim, isso sério, só... loucura, já, então, estabelecido essa coisa do médico... Profissionais de outros clubes, quando eu converso, eles me falam alguma coisa... Normalmente eles mandam aquele áudio que você escuta só uma vez. Ou a imagem que só dá pra ver uma vez. Isso. Então, assim... Tá certo. Você tem isso esse é um ponto estabelecido. Agora, vamos para a relação chefe do departamento médico de um clube e atleta profissional. Se o Flamengo tinha a intenção de algum dia negociar o De La Cruz, acabou, né? Porque nenhum clube... de palavras do chefe médico, nenhum clube que esteja buscando um atleta profissional, Bípede, né? nenhum clube vai contratar o De La Cruz. Então, assim, além de rasgar o sigilo médico-paciente, o Runco desvalorizou para sempre ativo do Flamengo. Então, é duplamente motivo de demissão. Duplamente. O Runco não ter amanhecido esta quarta-feira demitido só mostra que a nova diretoria do Flamengo não tem nada de profissional. Deixa eu chamar a Monique Danello. Desvalorizado pelo próprio clube, né? Já tinha sido o mas Pedro e agora o De La Cruz e de uma tudo maneira via cachapante. o quê? Via WhatsApp. Talvez... O WhatsApp é o inimigo do Flamengo na temporada. Mas eu imagino, eu não sei... Assim, a gente tá vivendo tempos estranhos que, assim, é capaz de ter gente que comemora isso aí, que acha legal, né? A gente tá vendo aqui
o pessoal comemorando taxação, deve ter gente achando bom que o De La Cruz foi desvalorizado. E só para constar, a condição do De La Cruz, se é essa que o Runco falou ou não, isso tem que ser debatido em outro fórum. Se a contratação do De La Cruz é boa ou ruim, ou se, quando ele foi contratado no ano passado, houve erro no departamento médico, essa avaliação é uma outra coisa que tem que ser feita sem que você exponha o jogador que hoje está no clube. Até porque o Runco já avalizou contratações no Flamengo em outros momentos que tinham questionamentos físicos também. Tem um ponto que a gente vai com a Monique já, o produção, mas só para perguntar para o Renato, já que você tocou nesse ponto aí, Vess, de depreciar o ativo do clube. Nessa situação, o próprio jogador ele tem o conhecimento da lesão dele no sentido de isso também que foi falado para o João, no caso, no WhatsApp, é passado para o próprio jogador? Porque às vezes, eu não sei se esconde do jogador, não é essa questão, mas falar de uma maneira tão assim, direta, por vezes o jogador pode se sentir e falar, cara, realmente não pode ser que eu não tenha mais condição de jogar em alto nível. Então, cara, assim, quando ele tem a segunda lesão no River, ele fica até mais tempo do que normalmente a lesão tem pra voltar. E era sabido já, né? Não era então, segredo isso que eu ia falar. Lesões, quando eu não estava aqui quando o De La Cruz, mas quando eu estava no outro lugar, eu perguntava, o que você acha da contratação? O que eu falei foi, o De La Cruz, no seu prime, fisicamente bem saudável, é um jogador gigantesco, assim, muito bom. O Flamengo contratou. A questão é que na Argentina se lia muito, o De La Cruz não consegue voltar pro mesmo patamar dele e tal. Então ali você já tinha um indício. E lembrando assim, aquele River do De La Cruz, o River do Galhardo, super vencedor e tal, vendeu quase todo mundo. Sim. E não conseguia negociar o De La Cruz. Então assim, esse é um primeiro ponto. Eu acho que a questão de ética, como o que disse o Vitor, tem nem mais que uma questão de ética médica e ética de funcionário, velho. Sim, mas eu acho que tem que falar assim com o atleta, isso é passado, e o atleta tá sentindo que tá tendo dificuldade. Agora, até legal que a Monique vai participar, porque assim, pode haver um exagero aí também. Porque tá muito claro que o departamento médico do Flamengo, nessa transição política, virou meio que um centro explosivo ali, um lugar meio attention, sabe? Cuidado, porque... Já tem passagens do médico anterior dando indireta isso. em mídia social. Então já rola uma guerra fria já entre os dois departamentos. Ao que tudo indica, o grupo de jogadores ficou muito satisfeito de terem tirado essa parte do clube, porque era uma parte que eles confiavam muito. Tem muito atleta procurando tratamento fora do Flamengo por desdão. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Com os médicos que saíram. Sim, então a gente tem que tomar cuidado até onde esse diagnóstico, esse laudo do Runco. Ele é médico ou político? É médico ou é político? Porque o Runco é um cara que já tá miliano no futebol, não é aquele médico que tá começando e não quer se envolver em política porque tem uma carreira inteira pela frente. O Runco não, o Runco é um cara já atrelaçado às coisas do futebol. Então, quanto isso tem de ranço, quanto isso tem de exagero ou não. Porque o que ele disse o De La Cruz está aposentado. Ele quis dizer isso. Ponto. Ele acabou com a carreira de um atleta. Popular é um cara que veio bichado. Vamos ser bem claro. Vamos ser bem claro. Ele veio bichado e não tem possibilidade de recuperação. Mas ele se contradiz na própria mensagem. A carreira desse atleta acabou. Mas ele se contradiz no próprio texto. Quando ele, na entrelinha, fala isso, ele fala, a gente tá tentando aqui colocar ele para participar e tal. Mas como vai participar se o cara, segundo você, tem uma lesão incurável, pô? Então, imagina pro Everton Araújo, que é concorrente dele ali para jogar. Pô, vocês estão colocando o cara sem joelho, não estão colocando... Isso implica, gente, em muitas coisas dentro do clube. Fora que, mano, o mais grave é o que eu tô falando. Ele acabou de diagnosticar que a carreira do cara acabou, gente. Isso é muito grave, mano. Para o futebol competitivo. Isso é muito grave, loucura, cara. Você faz isso com o Formiga, que se quebra um mês sim, um mês não? Cara, nem comigo. O meu médico, eu não quero, mas o meu médico acredita que eu posso voltar a jogar. O médico do De La Cruz acho que não. É isso que eu tô falando. Por isso que eu fiz a questão pergunta pra Monique que eu queria passar até... É a questão, quanto isso tem de política, porque isso me parece que isso pode ser até exagerado. Pode ter sido um discursinho ali pra tirar uma, tá ligado? Como era um grupinho de torcedor. Fazer um bonito no grupinho. É isso. Monique Danello, seja muito bem-vinda aqui. Você só queria uma semana tranquila, né? Eu sei, era seu objetivo de vida, mas você não vai ter, liga o né? microfone, pode pra ela ligar. E outra coisa, eu vi que tá vermelhinho, tem que ligar... Beijo pra você, Monique.
Beijo pra vocês, beijo pra todo mundo que tá com a gente. Bom, ontem a gente tava até brincando, né, que tem um meme rolando aí nas redes sociais, né, com uma fotinho na frente lá da Gávea, escrito Crise de Regatas do Flamengo. E estamos a 0 dias em paz, nosso recorde, 1 dia. É mais ou menos isso, né? Esse é o cenário de momento. Quando parece que as coisas vão melhorar, veio aquela grande crise do Pedro, o Pedro entrou em campo, fez gol, enfim. Quando parece que vai amenizar, vem uma nova história de novo por uma mensagem vazada de um WhatsApp. Dessa vez eu acho que consegue ser pior ainda do que a outra, porque é um WhatsApp do grupo Flamengo / enfim. Sobre o que o Renato estava falando, eu estava ouvindo tudo que vocês estavam falando. Eu acredito que o cenário é o seguinte, o Runco, ele pega muito pesado na mensagem, muito pesado nas palavras, e no meu entendimento, pelo que eu tenho de informação, eu acho que o De La Cruz não está nesse ponto. Mas há conhecimento dentro do clube de que o De La Cruz tem, né, uma questão física e uma dificuldade de completar o mesmo número de partidas numa temporada que outros jogadores do elenco. Para vocês terem uma noção, de 2024 para cá, o De La Cruz já foi pro DM 6 vezes. Então, assim, no caso agora do Fla-Flu especificamente, ele não tem lesão, ele está recuperado da lesão, mas ele não conseguiu se recuperar da última partida, dos minutos que ele teve em campo contra o Santos. E o departamento médico considera que a recuperação não foi satisfatória. Então, que colocá-lo em campo relacionado contra o Fluminense iria esticar uma corda ali numa situação que poderia vir a ter consequências. O De La Cruz, ele teve uma lesão, né, traumática, como o departamento médico do Flamengo, do futebol, eles explicam, né? É uma lesão traumática que ainda traz consequências para ele. Vocês vão lembrar, no Super Mundial, ele ficou fazendo um trabalho de recuperação um tempão, e no dia que ele foi a campo para fazer o primeiro trabalho com o grupo para ficar relacionado para o jogo contra o Chelsea, ele não aguentou e ele teve que voltar a fazer trabalhos à parte. Então, assim, eu acho, de novo, que o Runco pegou pesado nas palavras, que levou a coisa para um extremo, mas se tem conhecimento internamente de que o De La Cruz tem uma questão física ali que ainda atrapalha ele. E agora, muito consequência dessa lesão que ele teve, da última lesão que ele teve no joelho, que ele não passou por cirurgia, fez um tratamento conservador, mas que ainda traz consequências. Desde que ele chegou, né, nos casos de lesão especificamente, ele já perdeu 22 jogos pelo Flamengo, nos momentos em que ele estava com lesão. E aí, além disso, há esse controle de minutagem que o Flamengo faz a todo tempo para tentar ter o melhor do De La Cruz em jogos importantes. E aí, para vocês entenderem melhor, muitas vezes o De La Cruz não vai a campo nos treinos da semana. Cansou da gente ter a possibilidade de ir ao Ninho para acompanhar atividades, né? Agora que essa gestão abre um pouco mais, e ele não está em campo, ou da gente ter informação de que ele não foi a campo, fez trabalho separado na academia. Então, às vezes ele precisa de um tempo maior de recuperação depois de um jogo. Às vezes ele não consegue emplacar uma sequência. A maior sequência de jogos que ele teve no Flamengo foi de 8 jogos seguidos. Antes de chegar no Flamengo, né? Lá atrás no River, ele tinha sequências de 15 jogos como titular, 14 jogos, e a maior que ele conseguiu emplacar no Flamengo foi uma sequência de 8 jogos. Enfim, há uma questão física, isso é um fato evidente, mas a mensagem eu acho que extrapolou todos os limites, né? Por todos os motivos que vocês já falaram, que o VSR falou, e principalmente porque as palavras são muito pesadas, né? São muito carregadas. E, mais uma vez, um jogador do elenco é exposto por conta de uma mensagem de WhatsApp. Meus amigos, o Flamengo se complicando mais uma vez, né? Sozinho, tava tudo certo, né? Nos bastidores. Aí chega mais uma polêmica envolvendo agora o De La Cruz. A condição física é muito grave o que foi falado, muito grave mesmo. Você olhar e falar que o seu jogador não tem nenhuma condição de exercer um futebol profissional. Como é que você vai vender um jogador como o De La Cruz futuramente? Como é que você vai passar esse jogador adiante, sabe? Com que credibilidade você chega no mercado para, eventualmente, quando chegar uma proposta, se chegar alguma proposta pro De La Cruz, foi um baita tiro no pé. E assim, sem contar que deixa o clima
muito pesado, né? Já não tá fácil lá os bastidores, muitas tretinhas. E dessa vez, mais uma, dessa vez envolvendo ali o médico, o Runco, né? E também o atleta, o De La Cruz. Comente abaixo o que vocês pensam, deixa o like, inscrevam-se no canal. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!